proposta que chegou é de lermos os versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Hoje de manhã falamos um pouco sobre as diferenças entre os dois aspectos. Por um lado a ceia do Senhor, por outro lado a mesa do Senhor. E pouco antes de terminarmos o último bloco, o irmão Luke ele nos mostrou uma vez mais a importância da unidade. Ele mostrou por meio daquela história lá da África, e é importante que seja um pão. Eu gostaria de apenas situar essa participação dele no contexto. Ele abordou com isso um aspecto que é inerente ao termo mesa do Senhor, que contemplamos no ano passado. Aquilo que ele mostrou na prática por meio de um exemplo, temos em 1 Coríntios 10, versículo 17. E é claro que temos os mesmos emblemas que portam aqui o termo ceia do Senhor. Mas quando falamos do simbolismo, temos visto que quando se trata da mesa do Senhor, o pão ele representa de fato aquela comunhão do corpo de Cristo, ele representa a unidade de todos os verdadeiros salvos, o conjunto de todos os verdadeiros salvos. E o cálice, quando se trata do aspecto mesa do Senhor, ele representa a comunhão do sangue de Cristo, versículo 16. E nos mostra a base necessária para que essa comunhão pudesse ser estabelecida. Agora, quando tratamos da ceia do Senhor, já vimos que o simbolismo dos dois elementos juntos, pão e cálice, sob o título Ceia do Senhor, é o anúncio da morte do Senhor. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, por meio desses dois emblemas, fazemos esse anúncio, fazemos o anúncio da morte do Senhor. Agora, cada um desses dois elementos tem dentro desse contexto da ceia do Senhor o seu próprio significado ainda. A morte é anunciada porque os dois elementos estão separados. O sangue separado do corpo, simbolizando assim a morte. Já abordamos no versículo 24, que quando se trata da ceia, o pão simboliza de fato o corpo do Senhor, o corpo físico do Senhor. Aí nós não pensamos tanto no aspecto do conjunto de todos os salvos. Esse aspecto nós contemplamos quando falamos da mesa do Senhor. Quando falamos da ceia do Senhor, de fato o pão é o corpo físico do Senhor. Por quê? Porque fazei isto em memória de mim. Aí temos tudo aquilo que ouvimos, os sofrimentos que o Senhor passou, faz referência à pessoa dele, àquilo que ele sofreu fisicamente por um lado, mas também principalmente em sua alma, conforme nos mostra, por exemplo, também Isaías capítulo 53, os trabalhos de sua alma. Quando se trata aqui então da ceia do Senhor e falamos do cálice, o simbolismo está no versículo 25 e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não diz aqui este cálice é o meu sangue, mas este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Aquela nova aliança, Novo Testamento que foi feito
e que tem por base o sangue derramado do Senhor Jesus. Então, quando tomamos do cálice, até lembramos de novo do Senhor, fazemos isso em memória dele também. Mas também lembramos desse Novo Testamento. E quando falarmos na Nova Aliança ou no Novo Testamento, não devemos pensar somente em nós, como salvos da época da graça. Porque o Novo Testamento, em primeiro plano, é para quem teve um Antigo Testamento. Uma nova aliança é para quem teve uma antiga aliança. E quem teve a antiga aliança dos gentios? Tivemos? Estamos sim usufruindo das bênçãos que essa nova aliança feita pelo Senhor Jesus em sua morte traz. Participamos disso também. Mas a nova aliança em si é uma parte que cabe ao povo de Israel. Eles tiveram uma velha aliança. E a obra do Senhor também foi necessária para eles. E nós também lembramos disso, que existe agora uma nova aliança, que inclusive já foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, e sabemos que a profecia não abrange a igreja. Então, quando o Velho Testamento anuncia essa nova aliança, faz bem claro que era uma aliança que Deus faria com o seu povo de Israel, não mais baseado na lei, não mais uma aliança bilateral, mas sim uma aliança unilateral de graça de fato, que Deus também fará com esse povo. E para isso também a morte do Senhor era necessária. Então, vemos também aqui a abrangência enorme que essa obra do Senhor tem. Não é uma obra que é só para mim, que é só para nós na época da graça, não. É uma obra que abrange, que é de muito mais abrangência, que era necessário também para que os laços da parte de Deus pudessem ser reatados, ou poderiam ser reatados no futuro com o seu povo terrestre aqui, para que eles possam entrar nas bênçãos também que Deus tem preparado para eles. Estou apenas lembrando desse termo, Novo Testamento, Nova Aliança no meu sangue. A obra do Senhor Jesus é de importância, de suma importância para todas as épocas, não somente para a nossa. E embora as bênçãos sejam diferentes, não devemos esquecer também desse aspecto da obra do Senhor. Para me expressar mais claro, a nova aliança, ela não é feita conosco, mas sim entramos também e participamos das bênçãos que ela traz conosco. O irmão diz que a referência dos profetas está em Jeremias capítulo 31. 31. Jeremias 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é o que acabamos de ouvir. Versículo 33. Este é o concerto que farei, ou seja, no futuro, com a casa de Israel. Pois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Existem várias diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. Quero ressaltar apenas algumas diferenças já aqui no próprio livro de Jeremias. Uma delas é que Deus disse que ele colocaria a sua lei em seus corações. Na primeira aliança, a lei não foi posta nos seus corações. Foi posta diante de seus olhos.
Já a segunda aliança é um ato muito mais espiritual, onde é necessária a ação do Espírito Santo. Depois, o versículo 34, que é o que mais vou ressaltar agora, diz no final: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Do ponto de vista conceitual, Deus cobria os pecados no Antigo Testamento. Mas de repente ele fala que no futuro ele vai perdoar. E também diz que ele vai se esquecer dos seus pecados na segunda aliança. Agora nós vamos para Hebreus. E é fantástico o que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Na verdade, os capítulos 8 e 9 de Hebreus falam a diferença entre as duas alianças, né? Mas o foco então, Hebreus 9, versículo 15, diz assim: e por isso é mediador, ou seja, Jesus é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que significa isso aqui em palavras mais simples? Que quando Jesus veio para trazer a nova aliança, ele, por sua morte, e nós hoje à tarde ouvimos muito sobre essa morte, como ela foi, e o que implicou. Morte essa que o versículo 22 desse capítulo nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Morte essa que derramou pela primeira vez um sangue puro, imaculado, não de animais simbólicos, mas sim do Filho de Deus. Pela primeira vez podemos falar de uma remissão, que é o termo que aparece no versículo 15, para que, intervindo a morte deste mediador entre Deus e os homens, a morte de Jesus Cristo, intervindo esta morte, trouxe remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Em palavras mais simples, após a morte e a vitória de Cristo, talvez pudéssemos dizer, quando ele disse está consumado, e quando o véu se rasgou, daquele momento em diante, foi dado a anuência, o perdão, a remissão, também para o passado, para todos aqueles que no Antigo Testamento haviam crido em Deus. E naquela hora do estar consumado, eles passaram a ter, como diz o versículo 15 no final, a promessa da vida eterna, ou da herança eterna, garantida. Antes estava prometida, agora está garantida. Então a nova aliança, a partir dessa ótica, ela é incomparável à primeira aliança. E quem traz essa segunda aliança, muito mais bonita, muito mais linda, também cheia de graça, porque ela é, como já ouvimos, unilateral, é só Deus trabalhando por nós, e nós, simplesmente beneficiários da graça. Quem faz tudo isso é esse mediador, do versículo 15 de Hebreus 9, o Senhor Jesus Cristo. Ele mediou essa aliança tão linda para nós. E talvez esse seja um pensamento adicional para também o partir do pão, quando vemos que, como já ouvimos, o Senhor Jesus não conseguiu apenas algo para nós, mas a vitória dele significa tudo para os crentes do Antigo Testamento, da antiga aliança. Se não fosse essa obra de Cristo completa, nenhum deles, nem mesmo Abraão, chamado de pai da fé, nem mesmo Moisés, que foi o homem usado por Deus para apresentar a primeira aliança, nenhum deles poderia
ter herança eterna. Mas agora todos eles têm. Assim como nós, graças a essa nova aliança feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A da lei, né? A primeira aliança é o acordo, é o contrato que Deus fez ao seu povo. Nós podemos ver em Levítico 17, né, fala sobre isso. Deus apresentou a lei ao povo, também foi aspergido com sangue, e o povo se comprometeu em fazer tudo que estava escrito naquela lei. E se fosse obedientes a tudo aquilo, teriam momentos de bênção, de prosperidade aqui na terra, diante dos homens e também diante de Deus. Mas, como o homem é fraco e falho, quebrou a aliança, não conseguiu honrar a sua aliança, nem para com Deus, e Deus também não conseguiu dar as suas bênçãos ao povo, porque o povo não correspondeu. Então foi uma aliança de bom propósito, mas apresentada ao homem fraco, ao homem falho. Por isso não pôde aperfeiçoar a ninguém. Definindo mais uma vez a aliança e o testamento. Em algumas traduções temos testamento no meu site. Talvez seja o mais específico. Aliança também serve, mas o testamento é mais forte. É o seguinte: quando, por exemplo, uma pessoa tem alguns bens, vai ao cartório, lavra um testamento, aí escreve lá: depois da minha morte, fulano tal vai receber esse terreno, fulano tal vai receber aquele automóvel, e carimba, está feito o testamento. Esse testamento só vai ter valor quando essa pessoa morre. Aí esse testamento entra em vigor. A Carta aos Hebreus nos informa isso também, que o Senhor realmente fez isso. Então, tudo estava preparado da parte do Senhor e da parte de Deus neste testamento, quando ele morresse, quando derramasse o seu sangue, quando morresse. Então teria vigor este testamento. E hoje somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo morreu e nos deixou esse testamento no seu sangue. Morreu. E só para explicar um pouco, testamento e aliança. Então, essa nova aliança tem a ver com o testamento. Por isso que uma tradução às vezes fala testamento e outra tradução fala aliança. Vielleicht können wir dazu auch noch Hebräer 8 lesen, ab Vers 10. Talvez possamos acrescentar ainda Hebreus 8. A partir do versículo 10, Ja, 8 Vers 10 então, Hebreus 8, versículo 10 até 12. bis 12. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. In Jeremia spricht der Herr prophetisch das, was hier in Hebräer zu finden ist, was eintreffen wird.
Jeremias fala profeticamente disso que está escrito aqui que aconteceria. Aber es ist das Blut, es ist das Kreuz des Herrn Jesus, was dies möglich gemacht hat. Mas foi a cruz do Senhor Jesus que tornou isso possível. Aber jetzt ist es, wie das Volk Israel verschleiert, ein Deckel auf ihnen ist. Sie können es nicht erkennen. Mas agora para o povo de Israel isso está velado, como se estivesse tampado, eles não conseguem reconhecer isso. Und wir dürfen vielleicht aus Epheser 2 noch etwas lesen. E talvez possamos ler ainda alguma coisa de Efésios 2. Epheser 2, Vers 11. O versículo 11 13. até o versículo 13 Den 14 kannst du auch noch lesen. e 14. Então, Hebreus 2, versículo 11. Portanto, Efésios 2, o versículo 11. Portanto, lembrai-vos dos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se instituam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Etc. Vamos ser isto.